Muito boa noite a todos vocês, famílias lindas, né, que sempre me acompanham nesse canal tão especial, voltado, né, para assuntos sobre dependência química, recuperação, a família num todo, né, para a gente conseguir realmente desenvolver um ambiente saudável de recuperação. Eu sou Júnior Buranello, sou psicoterapeuta, trabalho, né, com dependentes químicos, que buscam a recuperação, familiares também, né? E como eu disse, o objetivo deste canal aqui, né, desse humilde canal, é realmente ofertar aquelas pessoas que procuram entender esse ambiente tão complexo que é, né, e tão destrutivo, né, que é a dependência química e o processo de recuperação. Famílias, analisando um pouco aquilo que eu venho trabalhando nas últimas semanas, quando falei do prazer compulsivo, né, dei orientações, né, para a família entender como que é o desenvolvimento, né, desse transtorno por uso de drogas. Já havia falado umas semanas atrás, né, desse novo conceito, né, dentro do DSM-5, entendendo hoje, né, a nomenclatura dependência química sendo substituída por transtorno por uso de substância, e o processo, né, master, quando nós falamos da progressão desse transtorno, é avaliar o contexto. Que contexto, Júnior? Contexto, né, da desregulação emocional, que vai ser o tema de hoje, a vulnerabilidade emocional, o que as drogas causam e como elas modificam o ambiente interno desse ser humano, a forma dele pensar, sentir, reagir aos estímulos, né, e toda a sua base, a sua estrutura comportamental, que é, obviamente, amplamente afetada, né, dentro desse contexto. Então, quando nós falamos da progressão, né, lembra que a gente usava o termo, né, agora já está mudando, tem muitos profissionais que ainda usam, que ainda defendem essa tese, que é uma doença progressiva, incurável e fatal. E quando nós falamos da progressão, os novos conceitos, né, como nós estamos falando de uma área da ciência, da medicina, ela vai avançando em novos estudos, novas fórmulas de trabalhar, vão se desenvolvendo, né? Então, dentro dessa linha de raciocínio, Júnior, eu entendo que realmente sim, é um transtorno tratável, mas também progressivo, caso, dentro desse contexto de uso, a pessoa não interrompa o uso, primeiramente, e não mude o seu ambiente, né, buscando entender aquilo que ele precisa estar moldando, trabalhando, melhorando, modificando, né, esse processo, né, que é o tema da reunião de hoje, do vídeo de hoje, da regulação emocional, né, ou a pessoa, basicamente, ela permanece dentro do vício, porque dentro daquelas escolhas, qual dor eu trato, algumas eu trato ela como mais familiares, ou seja, eu aceito algumas condições, porque ficar sem a droga também dói, também gera sofrimento. Então, imagina o quão difícil é para a pessoa, né, ter que mudar o seu ambiente pós início do uso de substância, aquela pessoa que já progrediu, já avançou dentro desse contexto de uso abusivo, né, usuário crônico, desregulou suas emoções, comportamentos disfuncionais, inabilidades sociais, não consegue lidar com frustração, não consegue, né, se desenvolver, ser resiliente, ser resistente aos ambientes externos. Quando você fala de uma pessoa que passou por um processo de internação, por exemplo, né, vive ancorado dentro das escolhas do uso, traumas não trabalhados, traumas não tratados, dores emocionais que a pessoa não consegue mudar esse ambiente de sofrimento, e muitas delas usam desse sofrimento como uma forma de justificar o porquê que ela ainda continua usando droga. Entende? Então, a progressão desse transtorno, então, é sobre isso. Então, visando, né, visualizando um norte, uma esperança, até quebrar esse padrão, né, que eu vejo muito isso, trabalho com clínicas há um bom tempo, né, temos aqui, somos uma comunidade terapêutica Estrela da Manhã. Para quem não conhece, entre no nosso site, Clínica Estrela da Manhã, temos no Instagram também, Comunidade Estrela da Manhã, no Facebook, Comunidade Estrela da Manhã, o meu trabalho aqui nessa plataforma e também no TikTok,
TikTok, Júnior Boranello 83, conhece um pouquinho do nosso trabalho lá. E quando nós falamos desse ambiente de recuperação e de mudança, pessoal, é fato, é evidente dizer para vocês que é um ambiente complexo. E tem muitas pessoas, como eu estava falando, que eu trabalho um bom tempo com dependentes químicos, eu vejo, elas se ancoram, né, se escoram nesse título de que eu sou um doente, um eterno doente, né, e vive dentro dessa condição, falando que pela doença eu não consigo mais mudar o seu ambiente. O que nós temos que mudar é a forma de ver essa questão. A evolução desse transtorno, sim, se não for tratado, ele vai continuar progredindo, e o fato é que outros transtornos, fora o transtorno por drogas, vão desencadear esquizofrenia, transtorno de personalidade, transtorno de humor, depressão, ansiedade, isso vai agravando e pode ser que chegue num momento que seja reversível mesmo, onde aquela pessoa perde a condição da realidade, perde a sua razão e não consegue mais se desenvolver. Aí sim, realmente se transformou uma doença intratável, ou seja, apenas, né, que nós podemos apenas amenizar os sintomas, né, diminuir os prejuízos, tá? Mas vamos nessa ideia de que nós podemos sim, óbvio, tá, pessoal, sempre para não ter ninguém vir aqui rebater no vídeo, mas pode deixar seu comentário, quem discordar, tá? Tudo bem. A ideia é que você consiga estar se desenvolvendo nesse meio, né, e buscando novas informações, tá? Então dá uma atualizada aí que nós estamos trabalhando dentro dos conceitos atuais do DSM-5, né, o novo CID-11 que já está rodando aí pelas plataformas, esse livro, né, o CID, né, que é a classificação internacional de doenças, né? E também o DSM-5, que é o Manual Estatístico de Transtornos Mentais, muito utilizado mundialmente para descrever alguns transtornos. Então vamos lá, entendendo que o transtorno por substância ele está profundamente ligado ao processo de regulação emocional, né? É importante você saber que muitas das vezes esse uso de substância abusivo ele passa a funcionar como uma estratégia ineficaz, ou seja, e temporário, que para a pessoa lidar com sentimentos difíceis. As drogas, elas incorporam, né, a estrutura emocional das pessoas, por isso que a maior parte das pessoas que começam, né, dentro daquela avaliação biopsicossocial, aquela pessoa que começa a usar a droga, ela apresenta uma vulnerabilidade emocional. Veio de um trauma na infância, né, experiências negativas, situações, inabilidades, já apresentava uma predisposição a quadros depressivos, quadros de ansiedade, já poderia ter ali meio que silenciosamente, né, algum transtorno emocional, algum transtorno mental, e aí você percebe que quando há exposição ao uso de substância, as suas emoções, que ali o sistema límbico, o circuito de recompensa, vão ser afetados, né? Na verdade, toda a química cerebral, todo o cérebro vai ser afetado. Mas principalmente essas áreas, né? A desregulação emocional, o sistema límbico, a forma da pessoa sentir o prazer, que eu já falei naquele vídeo sobre prazer compulsivo, acompanha aí na plataforma, né? A parte cognitiva, que também tem vídeos que eu já falei, todo o desenvolvimento de transtornos neurocognitivos, que é essa baixa, né, no metabolismo cerebral do córtex pré-frontal, dificultando a pessoa o quê? Interpretar as situações, regulando as suas emoções, dar sentido oposto a uma situação difícil, tolerar as emoções desconfortáveis, expressar sentimentos de forma saudáveis, escolher respostas em vez de agir por impulso, né? Aquele momento de filtrar emoção, sentimento, pensamento e ação. A pessoa age de forma descontrolada, descompensada, não consegue equilibrar. Quando essas habilidades, né, estão frágeis, aumenta o risco de uso de substâncias como tentativa de neutralizar. É aquele mecanismo de defesa disfuncional do cérebro. Opa, eu percebi do meu cérebro, percebi que o Júnior apresenta uma dificuldade com essas situações, ele está enfrentando um trauma, está enfrentando situações difíceis, não consegue lidar com o término do relacionamento, né, de ter sido mandado embora, os pais ali que estão se separando, enfim, em conflitos naturais da vida. Mas você percebe que há uma inabilidade em você se desenvolver, vai espiar. E ele cria esse mecanismo disfuncional de defesa, aonde ele vai desfocar a atenção
para uma situação que gere um prazer, óbvio, né, que o uso de substância vai dar um prazer, e ao mesmo tempo vai evitar um sofrimento. Então, com a dependência química, como a dependência química afeta essa relação de regulação emocional, ela vai alterando, né, aos poucos, conforme vai evoluindo o uso de drogas, o controle de impulsos, porque afeta ali, né, o sistema límbico, onde você faz uma leitura das suas emoções e obviamente controla os seus impulsos, tá? A sua parte ali de julgamento, planejamento no córtex pré-frontal, cognição é afetada, há uma diminuição, né, nessa capacidade de tomar decisões assertivas, motivação, né, há uma baixa, porque a produção de dopamina vai ser afetada, e aí você também vai perder motivação, energia, atenção, né, o desfoque vai acontecer, você não consegue ver sentido em nada, a percepção de prazer distorcido, né, uma percepção da realidade distorcida, você vai ter uma baixa tolerância a estresse, né, você não vai conseguir lidar em ambientes difíceis, com dificuldades, problemas do dia a dia. Essa pessoa, as drogas vão alterando todo esse ambiente e essas leituras emocionais. Com isso, a pessoa vai apresentar, olha lá, baixa tolerância à frustração, dificuldade de lidar com ansiedade, uma irritabilidade sem motivo, sem sentido, né, intensa, sensação frequente de vazio, impulsividade, uso de substâncias como, né, atalho emocional. Tá difícil, eu tenho aqui como se fosse aquele mecanismo, né? Eu falei há pouco aqui. Eu fujo dessa emoção, desse sentimento, usando a substância para neutralizar, para congelar, para gerar uma válvula de escape, né, dentro dessa emoção, desse sentimento tão difícil de eu conseguir lidar. Então o ciclo emocional de dependência, ele geralmente acontece assim. Vamos lá, vou enumerar alguns aqui. Surge uma emoção difícil, tristeza, raiva, ódio, culpa, ansiedade. A pessoa não consegue regular internamente, que eu sempre trabalho isso com os meus pacientes, quando nós falamos desse processo de regulação emocional, é terapia cognitiva comportamental. É ensinar o paciente a normatizar essas emoções. Essas emoções, elas existem para ser sentidas. A frustração, a raiva, né, o ódio, a culpa, o sentimento de revolta, a ansiedade, né, algum ambiente de tristeza, né, de situações, né, complexas. E o que acontece é que o adicto dependente químico, ele criou esse mecanismo para não lidar com esses sentimentos. Né? Tipo assim, não fala sobre isso, não quero ouvir. Né? Vamos tentar esquecer. E o cérebro entendeu isso como uma fuga. Ele não quer falar, ele não quer sentir, ele quer preservar esse ambiente de comodismo, de conforto. Então cria esse mecanismo de fuga. O uso de substância para aliviar rapidamente esses sentimentos. Ocorre um alívio temporário é o ciclo, né, emocional da dependência. Ocorre esse alívio temporário, mas de repente a falta da droga, você precisa, né, suprir de novo essa falta dentro de um novo uso, criando a compulsão pelo uso, né? Voltando de novo naquela reuniãozinha, naquele videozinho do prazer compulsivo, para você entender. Vai lá ver esse vídeo também, para você fazer uma ligação entre um vídeo e outro. E obviamente que para esse ciclo, né, não se romper, porque vai ter um desconforto emocional. A falta da droga vai causar ansiedade, tristeza, frustração, né, culpa, vergonha, e aí ele de novo sentindo esse sentimento, ele fala, cara, eu preciso continuar usando. Depois aparece a culpa, vergonha, problemas, volta novamente as emoções difíceis, volta numa nova recaída, entende? Então esse processo, ele vai se tornando muito comum, e esses sentimentos, todas as vezes que ele aparece, independente da situação, você fala, opa, esse sentimento eu já conheço, usa droga. Opa, essa frustração eu já conheço, usa droga. Opa, essa raiva eu já conheço, usa droga. Entende? Então aí é onde o cérebro vai criando dentro dessa desregulação emocional, um ambiente favorável para o uso de drogas, onde a pessoa não consegue mais sair desse ciclo vicioso, ciclos emocionais viciantes. Né? Tem uma reunião que eu trabalho muito com os meus pacientes da clínica que fala, né, dependência química e os ciclos emocionais viciantes. Quais são eles? Os principais: ansiedade, solidão, frustração, rejeição,
é vergonha e sensação de incapacidade. Todas as vezes que a droga tira isso da pessoa, né, a incapacidade de sair desse ambiente, ele volta a sentir todos esses sentimentos, todas essas emoções, e isso se torna insuportável para ele. Por isso as recaídas se tornam, né, constantes dentro desse ambiente. O vazio emocional, né, essa sensação de que nada tá bom, que ele não consegue se desenvolver, que as coisas estão difíceis. E aí, para esse processo de regulação começar a funcionar, o que nós temos que trabalhar? Para que a pessoa consiga aí melhorando e normatizando suas emoções, ela precisa identificar os seus sentimentos com clareza, desenvolver uma maior tolerância ao desconforto, mas tudo isso, pessoal, só vai acontecer se ela interromper o uso, né? E em muitos casos ela vai ter que sair sim, né, do ambiente que ela está vivendo, tóxico, né, de uso constante, que ela não consegue parar de usar droga, vai ter que ir para uma clínica, vai ter que passar por uma internação, pegar, né, um tempo dentro de um processo abstêmio, para ele conseguir se desenvolver. Senão, nada disso vai funcionar. Então, dentro desse processo todo, identificar sentimentos com clareza, desenvolver tolerância ao desconforto, melhorar as suas habilidades sociais, fortalecer os vínculos saudáveis, que isso vai fazer com que a pessoa não sinta-se sozinho e solitário, criar uma rotina saudável, né? Atividade física, alimentação, medicação para auxiliar nesse processo, né? Dormir direito, se alimentar direito, tudo isso é extremamente importante, fora os grupos de apoio, como Amor Exigente, que eu trabalho muito aqui, e os Narcóticos Anônimos, que é o grupo, né, a Irmandade, né, para esse dependente químico que realmente salva muitas vidas ao redor do mundo. Então, pessoal, o processo é aprender, doloroso, mas aprender a sentir, sem precisar fugir daquilo que você, né, percebe ser incômodo para a sua mente. Se você estiver trabalhando com famílias e grupos, né, você profissional que acompanha, né, comece a criar estratégias. O ambiente saudável em desenvolvimento, ele só começa a se tornar saudável, né, quando você consegue identificar esses padrões emocionais negativos, o que gera essa descarga emocional negativa e faz com que a pessoa busque a substância. Comece a sentar-se na mesa com os seus sentimentos, suas emoções, e converse com eles. Identifique os padrões, o porquê que você está sentindo isso, para que você, obviamente, consiga mudar, né, todas as características e, obviamente, interromper esse ciclo vicioso de dor, sofrimento e uso de drogas. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado, muito boa noite a todos vocês, tá? Que Deus abençoe e até a semana que vem.